Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior, plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989. Ano novo, contas já conhecidas. Logo nos primeiros dias chegam IPTU, IPVA, material escolar, cartão de crédito e parcelas acumuladas do fim do ano. Para muita gente, janeiro é um mês de aperto. Mas nem todas as contas têm o mesmo peso, não é verdade? Será que dá para organizar isso? No programa de hoje, um economista vai te ajudar a concentrar os gastos e manter as finanças equilibradas. Hoje a nossa conversa é sobre organização financeira, prioridades e escolhas que ajudam a atravessar o início do ano sem sufoco. Afinal, informação e planejamento fazem a diferença. Por isso estamos aqui para te ajudar. Comigo, nessa missão, o economista Ricardo Paixão. Ricardo é presidente do Conselho Regional de Economia. Ricardo, bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Meu amigo, vamos começar do começo, né? Vamos falar desse mês, que é um mês que pega muita gente aí na gíria, na brincadeira de calça curta, porque você está vindo de um fim de ano, até receber o 13º para quem trabalha, para quem é CLT, mas tem aquelas contas de fim de ano, uma viagem, presentes, a ceia, isso gasta, isso é caro. E aí você vira, o ano começa em janeiro, vem IPTU, IPVA, para quem tem criança tem material escolar, aluguel, outras dívidas que estão ali que não vão mudar. Como é que faz, amigo, para começar o ano? Eu não vou nem chamar assim de não estar endividado, mas pelo menos equilibrado. Bom, é desafiador, né, para todo mundo, mas sempre é importante a gente pontuar que a sociedade ela está separada, né, do extrato de renda que a gente costuma dizer. Você tem uma parcela da população que tem um rendimento um pouco maior, tem um perfil orçamentário mais diferenciado. Então, para esse grupo da população, a gente já recomenda sempre, desde o 13º ali, tentar retirar uma parte do 13º, né, o final de ano. É importante você realmente estar entre os familiares, presentear as pessoas, mas costuma dar uma lembrancinha, faz aquele encontro, faz um rateio entre os parentes, isso aí vai dar um alívio no seu orçamento. Para quê? Porque parte do seu 13º você usa também para fazer frente a essas demandas de início de ano. Quanto do 13º seria ideal para guardar para quem tem uma renda aí um pouco mais equilibrada, um pouco mais alta, vamos dizer assim? Então, a gente começa a pensar em torno de 20%, 30% aí do orçamento aí das pessoas. É claro, né, quanto mais o orçamento um pouco mais folgado, você pode pensar em percentuais maiores, né? Mas é sempre importante. Mas também a gente recomenda, né, aquela velha recomendação, né, de você anotar. Hoje tem os aplicativos, tem planilha de Excel. Então você usar a ferramenta que você tem mais acesso, é mais acessível a você. Mas controla, né, os seus gastos, controla a sua renda para você saber, né, da onde que está indo o seu dinheiro. O desafio é aonde que está indo o seu dinheiro. E aí você começa já a se planejar para você entrar o ano que você sabe que essas demandas todo início de ano tem. Então eu preciso me programar, eu tenho que ter uma renda um pouco maior para poder eu estar fazendo frente a essas demandas. Você não pode confundir o fim de ano com o fim da vida, né? Porque exatamente, tem uma vida logo depois. Exatamente. Então, assim, essas pessoas também, né, que têm uma renda um pouco mais elevada, você tem a possibilidade de você fazer uma reserva técnica, que a gente costuma chamar, né? De você começar a poupar 5% da sua renda ao longo do ano, você forma aquela reserva. E aí, aquele momento, né, de imprevisto, de repente aconteceu algum acidente, coisa que inesperada, você tem sua reserva, você não precisa ir num banco pegar um empréstimo, né, para poder fazer frente àquela demanda financeira. Você tem sua reserva e até o início do ano também, você pode utilizar essa reserva. É claro que isso vai depender do perfil orçamentário do cidadão, né? Agora, para aquelas pessoas que têm uma renda menor, um salário mínimo, 2 salários mínimos, é mais desafiador ainda, até porque o salário mínimo é muito pequeno, né? Em torno de 1.621 agora recente, aumentou um pouquinho, né? Teve um ganho real, aumenta um pouquinho o poder de compra, mas ele é muito, exatamente, em torno de 6, 7%, mas ele está muito baixo ainda. Só para a gente ter uma ideia, Felipe, o DIEESE, que é o Departamento Sindical, que faz um estudo sobre o salário do salário, ele tem um estudo muito interessante, que ele faz um cálculo do salário mínimo ideal para uma família de 4 integrantes, né? 2 crianças e 2 adultos. Uma renda familiar? Uma renda familiar. Então ele coloca que o salário mínimo ideal seria em torno de 7 mil.
Estamos distantes Aí disso, você vê, estamos bem distante disso, né? Então, para essas pessoas, o que eu recomendaria, né? Primeiro, você está inscrito no cadastro único, verificar se você atende os requisitos, buscar os programas sociais, que tem, aí você tem tarifa social, né, de luz, né, de energia, água. E esses benefícios são fundamentais, mas o primeiro passo é buscar aí o serviço social das prefeituras, está inscrito no cadastro único do governo federal, porque é a partir dali que você tem acesso a esses benefícios, né? E eu sempre indico, né, dentro das possibilidades de cada um, tentar complementar a renda. É desafiador, eu sei, mas às vezes você tem o seu emprego, tem sua renda fixa, né? Só que aí a pessoa, eu faço um bolo muito gostoso, eu faço uma unha, eu sei mexer no cabelo, beleza, essas coisas eu costumo mexer. Isso daí a pessoa pode utilizar para complementar a renda também. É uma atitude inteligente, né? Exatamente. Até os próprios filhos também, né? De repente, eu tenho exemplos aí de pessoas que vêm me procurar e falam, meu filho, ele sabe muito bem inglês, tem aqueles jogos de videogame, ele conhece um pouquinho inglês, ensina os amiguinhos, né? Tira um dinheirinho em cima disso. Com isso, então. Exatamente, né? Não é mal nenhum, não está errado. Exato, ganhar dinheiro em cima daquilo, da sua competência, da sua habilidade que você tem em cima daquilo ali. E sempre, né, a gente tentar reunir a família. Por que é importante reunir a família? Porque às vezes, né, o pai, a mãe, né, tem aquela coisa de guardar a gestão financeira da família né, ali com ele. Fechados ali com ele, entendeu? Não consegue dialogar. Por que é importante dialogar? Porque você está trabalhando com o patrimônio da família. Sim. Então você tem que também juntar esforços para fazer frente a uma meta. Você estabelecer metas ao longo do ano é muito importante, Felipe. Porque aí você vai determinar o seguinte, no ano de 2026 nós vamos reformar uma parte da nossa casa. Todos os esforços têm que ser voltados para aquela meta. E aí você me pergunta assim, olha, mas uma criança, né, que não está trabalhando, ele pode ajudar? Até uma criança que não está trabalhando pode ajudar. Aquele banho mais demorado no chuveiro quente, em tempo, né? Um tempo como hoje, né? Tem gente que toma banho quente nisso. Aí você reduz, ou toma banho frio, né? Está muito quente, você toma banho frio, você já dá um alívio na conta de luz, vai aliviar o orçamento da família. Aquele videogame que às vezes a criança está jogando ali 2 horas, tal, reduz o tempo. Tudo isso ajuda. A água também, de repente vai escovar os dentes com a torneira ligada, né? Na hora que... Então, assim, né? Até as crianças podem ajudar e dar um alívio no orçamento das famílias. Deixa eu ver se eu entendi quando você fala de ter uma relação ali mais aberta, colocar na mesa mesmo qual é o orçamento da família. É importante que a família saiba até onde ela consegue ir. Sem dúvida, sem dúvida. Todos conheçam. Exatamente. As crianças que já têm condições de entender, você já conversar com eles, olha, né, a gente só consegue ir até aqui, nós não podemos comprar aquele videogame mais caro, né, nós não temos condições porque nossa prioridade é a reforma da nossa casa, né, é fazer algo que vai dar um benefício maior para nós. E aí, assim, todos os integrantes da família estão convictos de que aquela ação que vai ser feita é para aquele objetivo, porque aí não fica, né, um indivíduo como chato, aquele que quer cortar os gastos de qualquer jeito, entendeu? Cada um com um objetivo, né? Exatamente. Você coloca aquilo para a família toda. E às vezes a família se encontra numa situação que está com alto grau de endividamento. Às vezes nós temos que nos desfazer de algum tipo de patrimônio. De repente um carro mais novo, olha, eu vou vender esse carro, comprar um mais velho, pegar a diferença e pagar minhas dívidas. A família tem que ter conhecimento disso também, né? Das coisas que vão ser feitas. Aliás, você tocou num ponto que eu ia chegar aí, que é a questão da dívida, que você, quando tem uma dívida, você desespera. Geralmente é assim. Quem quer pagar, tem a boa intenção, desespera. Não adianta, você vai vendo aquela dívida crescendo, principalmente se for uma dívida de cartão de crédito. É a dívida que mais se enrola em juros hoje, é a do cartão de crédito ou a do cheque especial? Qual que é a mais perigosa? Sem dúvida. O cartão de crédito, eu costumo dizer que o cartão de crédito ele exerce em nós, assim, tem uma questão psicológica muito forte, que é a ilusão monetária. A ilusão monetária é você ir para um shopping, passar o cartão, comprar um tênis de R$800, eu vou parcelar, isso aqui é perder de vista, cabe no meu orçamento. E aquelas compras vão se transformando numa bola de neve. Quando a fatura chega, você toma um susto. Aí
é o sintoma de que você não tem controle nenhum quando você toma um susto com a fatura de cartão de crédito. Então, assim, é extremamente perigoso. O cartão de crédito ele é uma ótima ferramenta, desde que a pessoa saiba utilizar. Você utilizar o cartão de crédito com inteligência, comprar somente aquilo que você precisa, não ter um limite muito alto. Tem gente que tem limite de cartão de crédito de 10 mil, 15 mil. Isso, né, potencializa um consumo de você comprar itens que você não está precisando. E só dá uma porque está em promoção, né? Olha, aquele item, passei, né, eu tenho 10 bolsas, vou comprar a 11ª, porque está em promoção ali para nós. Então tem muita gente que é seduzido. E o comércio tem no seu papel. O comerciante quer vender. Ele vai tentar nos seduzir. Cabe a nós fazer escolhas, por isso que as prioridades são importantes, entendeu? Ô, Ricardo, uma curiosidade, assim, um pouco fora da nossa discussão, mas tem um pouco de responsabilidade das instituições financeiras. Eu vou contar aqui um caso de uma colega minha que tinha um salário algo em torno de 5 mil reais e ela recebeu um cartão com quase 20 mil de limite. E não era o primeiro, ela já tinha mais um que passava de 10 mil de limite também. Então, se somando tudo ali, ela tinha quase 30 mil reais de limite no cartão de crédito para um salário de pouco mais de 5 mil reais. Não tem como não se endividar, se a pessoa não tiver, inclusive, um controle psicológico, que é sedutor. Você olha aquilo e você acha que é seu, só que o limite não é seu, né? Está ali para te endividar. As instituições financeiras, elas têm um pouco de responsabilidade nisso. Acho que isso não é regulado dessa forma aqui no Brasil, né? Mas é uma consciência que vale uma reflexão, né? Sem dúvida, né? Não há nenhuma proibição expressa aquilo ali, mas existem recomendações da instituição também, dá orientações de educação financeira. Porque assim, nós brasileiros, a gente não tem essa característica da gente trabalhar a educação financeira desde pequenininho, saber lidar com dinheiro, saber lidar com consumo, saber lidar com endividamento, a gente não tem. E essas instituições, existem recomendações do próprio Banco Central para que trabalhe isso, tenha um momento, cursos ou algum material para poder orientar as pessoas, que muitas pessoas são seduzidas. Em períodos que a gente está experimentando um crescimento econômico, a concessão do crédito costuma ser muito mais flexível, muito mais fácil e acessível, né? Então aí vai, né, não tem o baixo rigor. Por isso que muitas das vezes você recebe um cartão, está lá limite de 20 mil, 15 mil. Quando a gente está no período mais recessivo, de crise, aí o rigor aumenta um pouquinho mais, né? É maior. Entendi. As instituições botam um pé no freio por causa da inadimplência, né, para elas. Então elas botam. Então, assim, mas o consumidor tem que estar muito atento a isso. E as instituições também, né, até dar orientação, porque muitas das vezes as pessoas são seduzidas e caem nisso daí e colocam o patrimônio na família em risco. Agora vamos pro momento aqui do vamos ver, hein? Afinal, qual é a conta, qual é a dívida que tem que ser paga ali primeiro? O mês de janeiro chegou e você conseguiu reservar ou não algum dinheiro, mas você tem ali a responsabilidade do pagamento. Vamos lá. Para quem tem carro, tem o IPVA. Para quem mora em casa própria e alugado também, porque fica por conta de quem aluga casa, né? O IPTU. Que dívidas que a gente tem que focar e falar, não, essa aqui vale a pena, tem um descontinho ali, o IPVA geralmente tem, IPTU também tem, né? Também tem. Cada um na sua proporção, né? A cota única também tem. Perfeito. Mas vamos lá, que momento essa reflexão deve acontecer? Então, muito importante isso que você está tocando, Felipe, porque faz parte do planejamento você, né, tomar essas decisões. Então, se você tem ali aquela conta, aquela possibilidade de você quitar aquele compromisso na sua totalidade, recebendo algum tipo de desconto, ele é benéfico para a família, vamos colocar assim. Por quê? Porque, assim, além de você ter um abatimento no valor total daquela dívida, né, você, no mês seguinte, você não tem aquele compromisso mais com aquela parcela. Aquilo dá um alívio no orçamento. Então, assim, se preparar para essa possibilidade, né, a gente sempre recomenda, olha, até no consumo, né, eu quero comprar um bem, é possível comprar à vista? Compre, porque eu costumo dizer que você ganha duas vezes quando você faz uma compra à vista, né? Você pode barganhar por um desconto com o empresário. Sim. E também você não tem parcela para pagar no mês seguinte. Essa é a melhor parte. Muito Essa bom. É a melhor parte. Então, sempre, cota única, com desconto, consumo, onde você pode pagar a parcela toda, perfeito. E naqueles casos que você não tem, que o bem tem um valor um pouco maior e você não consegue. Se você conseguir pelo menos pagar uma parte, 60%, né, legal, 50% do bem, e você financiar uma parte menor, ótimo para o orçamento da família. Você dá um alívio para o orçamento também. Então, você trabalhar sempre com essas possibilidades, dar uma entrada um pouco mais robusta, né? Aí, por isso que o planejamento é importante, porque você acumula, se possível, né, se estiver de acordo com o seu perfil, né, como a gente
comentou no início, você pode, ao longo do ano, acumular um determinado volume de recursos e aí você dá uma entrada, vai comprar um automóvel, uma entrada, pega aquele carro mais usado, você dá como entrada ou vende aquele carro, usa aquele valor para bater e financia o mínimo possível, porque aí o seu orçamento vai estar com uma folga. Isso é legal, porque as pessoas às vezes não calculam a quantidade de juros. Elas calculam o tamanho da parcela. Ah, isso cabe no meu salário, isso cabe no meu orçamento. Mas você já parou para pensar quanto de juros que você está pagando naquele carro, naquela moto? Isso é muito importante. É uma reflexão que, às vezes, a compra tem muito a ver com emoção, né, Ricardo? Sem dúvida. Isso é complicado, isso é perigoso, né, amigo? É verdade. Eu costumo dizer que a economia, ela está muito mais próxima da psicologia do que da matemática, entendeu? Porque realmente a decisão de consumo é um ato que envolve muita psicologia. Questão de valores, questões culturais, questões religiosas, né? Está tudo envolvido naquele ato de consumir. Mas aí as pessoas, você tocou num ponto importante, a questão dos juros, porque muitas das vezes a gente vai adquirir um bem e aí o vendedor fala bem assim, olha, a taxa de juros está baixa, está 2%. Mas aí quando você assina o contrato e vai ver lá, está sempre um valor maior, nunca bate aquela informação, né? Isso acontece porque mesmo. O seguinte, a gente tem que pedir, né, ou no comércio, ou na instituição financeira, quando a gente estiver fazendo um financiamento, o custo efetivo total. Peraí, repete isso aí, custo efetivo total. Isso aí é uma sigla, custo efetivo importante. No custo efetivo total, não vai estar lá só aquela taxa de juros que está ali. Vai estar alguma outra taxa, por exemplo, se porventura tiver alguma taxa que a instituição financeira cobra, o IOF cobrado da operação financeira vai estar ali. Então uma você taxa de tem administração, se é um consórcio. Tudo vai estar ali. No custo efetivo total da operação vai estar todas as informações. Por isso que muitas das vezes o custo efetivo total é maior do que a taxa de juros anunciada. Você fala bem assim, eu estou comprando um automóvel, anunciaram que está taxa de juros de 1,2%. Mas na hora que você fecha o contrato, você vai ver 3%, 2,5%. Você está entendendo? Porque no custo efetivo total vai estar todas as taxas envolvidas da operação. Por isso que é importante a gente pedir isso. Né? Olha que interessante, hein? Então, você que está aí ligadinho aqui no Ponto de Vista, na hora de fazer o seu parcelamento, seu financiamento, vai comprar a moto, o carro, o sonho da casa própria, não foque tão somente naquela taxa ali, que seria uma taxa final de juros apresentada pelo vendedor, apresentada pela instituição. Procure entender o custo efetivo total da operação, que aí você vai saber na íntegra quanto vai custar aquilo ali. Perfeito. Pô, muito bom isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse momento para dar uma respirada, tomar uma água, toma um cafezinho, fica com a gente, que o intervalo é bem rápido e no retorno o Ricardo já prometeu que tem uma fórmula legal para te passar, para te ajudar a não entrar 2026 endividado. Reflexão, pensamento positivo que vai dar certo. Segura aí que a gente já volta. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia de Ricardo Paixão. Ricardo é economista, está ajudando você a não entrar 2026 endividado ou se tiver alguma dívida, está te ajudando a administrar melhor isso aí. Ricardo, me diz uma coisa, em algum momento o empréstimo vale a pena? Você fazer um empréstimo para quitar uma outra dívida? Você está fazendo uma dívida para pagar outra, né? Parece estranho, mas se for um juros de cartão de crédito, então que é um negócio que é assustador, não sei se existe algum momento que isso vale a pena. Sim, você tocou também num outro ponto muito importante, né? Existem alguns casos, mas são casos específicos, né? Às vezes eu tenho uma dívida com cartão de crédito, que a taxa de juros anual é em torno de 450% ao ano. Absurdo isso. E aí existe a possibilidade de eu pegar uma linha de crédito que a gente chama de crédito consignado. O que é isso? É aquele crédito onde o desconto é feito direto ali na folha de pagamento, o risco da inadimplência é quase zero, praticamente zero, por isso que o custo dele é bem menor. E aí você faz uma espécie de uma substituição da dívida. Você pega o valor no consignado e paga toda a sua dívida. Mas aí, Felipe, é só naquela possibilidade onde eu posso pegar um valor, eu quitar totalmente minha dívida no cartão de crédito e ficar com a dívida do consignado com um custo bem menor. Mas é muito, extremamente vantajoso, claro, porque a taxa de juros do consignado é bem menor. Né? Do consignado, exatamente. É claro que tem outras linhas de crédito outras também modalidades, aí a pessoa tem que estudar. Eu até recomendaria, porque de repente tem alguém que está ouvindo que não tem tanto conhecimento técnico, não conhece muito bem, procurar um especialista. E aí o nosso conselho está à disposição, tá, Felipe? Procurando lá, dependendo das dúvidas, pode ser atendido
vendido de forma gratuita por um economista que vai ser indicado pelo conselho para que as pessoas possam ser orientadas também. Então é importante a pessoa estar sempre buscando isso. Olha, essa linha de crédito é mais barata, mas eu preciso pagar toda a minha dívida. Porque às vezes o que acontece? A pessoa tem uma dívida, aí faz uma outra, paga uma parte daquela dívida e fica com duas. Sim. Aí nesse caso já começa a complicar, dependendo de como você vai, né, administrar isso. Então o ideal é você se livra de uma dívida que tem um custo maior, que tem uma taxa de juros maior, né? E aí você troca por outra que tem uma taxa de juros bem menor. Isso é vantajoso. Consórcio, ainda vale a pena em algum caso? Então, depende muito da necessidade que você tem daquele automóvel, né, daquele bem que você está adquirindo no consórcio. Se você não tem tanta pressa, se você pode aguardar por um prazo aquilo ali, é vantajoso porque o custo dele é bem menor, né, e você tem possibilidades aí de ser contemplado, ser sorteado, né, dar um lance e adquirir aquele bem. Né? Mas agora, para quem precisa, não tem pressa, né? Para quem precisa de forma quase que imediata, aí não é tão vantajoso porque você precisa do bem e aquilo ali pode demorar um tempo bem maior. Meu amigo, pergunta bônus para a gente caminhar aqui para a conclusão do nosso bate-papo. Qual é o maior erro, se é que existe aí um ranking ligado ao endividamento? Qual é o maior erro que as pessoas cometem? Então, as pessoas, primeiro, né, falta de planejamento. Acho que a palavra mágica é planejamento. Porque, assim, o ideal é toda compra que a gente for fazer, em qualquer local que a gente esteja, você sempre fazer uma pergunta: eu estou precisando desse bem? Isso é legal, hein? Será que não teria um outro, né, bem ou um outro objeto que seria mais útil do que esse aqui? Às vezes eu tenho 10 pares de sapato ou de tênis, vou comprar o 11º, vai ficar no guarda-roupa. Né? Eu vou passar boa parte do ano sem usar aquele tênis. Então, às vezes, eu estou precisando de alguma outra coisa que eu nem... Então, assim, às vezes você passa no local, está na promoção, mas faça uma reflexão: estou precisando daquilo ali, é essencial para mim, é essencial para minha família aquilo ali. Então, se essas coisinhas são importantes, porque contribuem na sua decisão de consumir, né? E você sempre reunir a família, como a gente colocou no início, né? Até para aquisições de bens também, né? Às vezes você vai comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, reunir a família, é um momento. A geladeira pode ser muito antiga, pode estar consumindo muita energia, de repente é interessante trocá-la, aí você vai gastar todas as suas energias falando: vamos trocar a geladeira. Então, assim, todas essas decisões em conjunto com a família e se planejar para tomar a decisão mais acertada no ato de consumir. Planejamento, reflexão e consciência, né? Sem dúvida. Se você pode, de fato, arcar com aquele investimento, com aquela dívida, se é o melhor momento. Afinal de contas, você vai mexer com o orçamento da sua casa, da sua família. A depender, vai diminuir o seu poder de compra. Isso é muito sério. Então, para que você tenha um ano bom, um ano próspero, faça isso. Siga as dicas do Ricardo, pense bastante, faça reunião com a sua família, se planeje. Essa reflexão é muito importante. Ricardo, meu amigo, obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. Tenho certeza que suas palavras aqui vão ajudar muita gente a continuar. Já entramos em 2026, agora é continuar num bom momento ali, um otimismo e principalmente no equilíbrio financeiro. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Valeu, amigo. Tudo de bom, viu? Obrigado. Vou seguir aqui na câmera 1, porque agora eu te convido a entrar num ambiente musical. Lembra do vinil? O Bolachão? Aquele disco que fez muito sucesso antigamente? Pois né, não é só antigamente não, ele voltou com tudo e você vai acompanhar agora a reportagem do Clube do Vinil. Sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza. O formato musical é do século passado. Mas veja bem, Lavínia tem 20 anos e desde que conheceu o vinil, se apaixonou. Eu descobri mais pela minha mãe, que ela tem uma coleção muito extensa de discos de vinil desde sempre. E eu tô começando a minha coleção agora, pra comprar. Inclusive eu queria comprar esse aqui. Ricardo tem um gosto musical diferenciado. Ele curte escutar Jorge Ben, Tim Maia, mas sabe onde? Na Vitrolana. Eu descobri o vinil com meu pai, ele me mostrou quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Ele me mostrou como é que funcionava, como colocava pra tocar, o que era um toca-disco, o que era um vinil. E foi me mostrando, foi me dando os caminhos, me ensinando bandas, artistas. Eu fui conhecendo e fui me encantando. Em Vitória,
o estilo ganha cada vez mais adeptos. Tem até uma feira que acontece todo mês nesse centro comercial que fica na Reta da Penha. Por aqui, os amantes do vinil encontram de tudo. A cada edição da feira tem mais de 10 mil discos. É o momento de encontrar aquela paixão antiga ou conhecer uma nova. Em Vila Velha, conhecemos o Valdir. Ele tem uma loja especializada em discos de vinil. E olha o acervo. Esse aqui é o primeiro LP que o Roberto Carlos lançou. Raridade, né? Sabe quanto vale? R$8.000. Mas esse aqui não tá à venda, não. A gente adquire os discos aqui para a loja de várias formas. Tem o próprio garimpo, que a gente faz via internet, tem muitos vendedores, a gente compra os lotes de disco. E pessoas também passam aqui na loja oferecendo, às vezes, de um parente que faleceu ou está mudando para outro país, não pode levar os discos. Então tem várias formas de aquisição. E tem muito mais por aqui. Cássia Eller, Iron Maiden. O público não segue uma regra. Não tem idade para gostar de vinil. Porém, os jovens estão se interessando cada vez mais por eles. A gente tem percebido que o público maior no consumo do vinil é a galera nova, jovens mesmo, de 14, 15 anos, aí até os 25. Aqui na loja são 70% do nosso mercado. Para Vinícius, o saudosismo faz parte da experiência de escutar música pelo vinil. E ele ainda explica com técnica o que envolve a paixão. Pegar ele, você olha, aí lá dentro tem informação da produção, o ano, você consegue colocar a mão, ir lá certinho no ponto da música, acertar. É diferente do CD, do MP3, e as ondas sonoras do vinil, ela é redondinha, né? O vinil é nostalgia para alguns, novidade para outros, recria memórias, ajuda a escrever novas histórias musicais, conecta passado e presente. O som do LP tem um charme que, pelo jeito, está mais vivo do que nunca. Tá aí, que interessante, hein? Para rever essa reportagem, você já sabe, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por sua companhia. Ponto de Vista, sempre às 14h, aqui na sua TV Tribuna Band. A gente se vê! Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior, plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989.